Olá, meu nome é Ruth, eu sou professora do Mackenzie e advogada especializada nas áreas de comunicação, telecomunicações e cuido também da área de liberdade de expressão. Faço parte do grupo de pesquisa de políticas públicas como efetivação da cidadania, que pertence à nossa pós-graduação estrito sensu em Direito Político e Econômico. A minha ideia é falar com você hoje um pouquinho sobre a liberdade de expressão, o direito à privacidade e os algoritmos. A gente sabe que os algoritmos são uma espécie de receita, uma fórmula, uma temática que vai resultar na resolução de um problema ou execução de uma tarefa. Os algoritmos são usados desde os relógios inteligentes até a utilização de aplicativos para solicitação de carros de transporte ou mesmo para gerenciar questões de publicidade dentro da internet. A liberdade de expressão é importante de ser protegida porque ela é um instrumento de exercício da cidadania e garantidor da democracia. É com o direito de se expressar, seja de qual forma for, inclusive pelos meios digitais, que a gente exerce nosso direito de falar o que a gente pensa, de dizer contra um ato abusivo e de reclamar e também de se agrupar como comunidade para discutir soluções, para conhecer o que os nossos candidatos podem ou não fazer pela gente. A privacidade, evidente, também é um direito fundamental a ser resguardado e eu tenho que ter autonomia e a escolha do que eu quero ou não receber, do que eu quero ou não que seja publicado ao meu respeito. Nos idos de 2014, e que foi depois descoberto mais para 2017, talvez 2016, 2017, houve um escândalo bastante grande da Cambridge Analytica, que era uma empresa americana que fez coleta de dados do Facebook, sem autorização das pessoas que estavam recebendo essa coleta de dados, com a finalidade de dirigir publicidade eleitoral específica, principalmente em relação a um candidato, na época, a um candidato do governo americano. O caso foi um escândalo. O dono do Facebook foi chamado até o Senado para se manifestar a respeito do que aconteceu e entendeu e propôs naquele momento a criação de um grupo dentro do Facebook, que ele chamou até de um Senado, para poder definir, por conta do que aconteceu, o que atendia, quais as publicações do Facebook, que atendiam ou não as políticas daquela empresa. Esse ano, ele efetivamente criou esse grupo e isso está em curso. E esse grupo, dentro do próprio Facebook, é quem vai falar o que pode ou não ficar publicado naquela página. A gente entende que isso é uma violação efetiva da liberdade de expressão, pois é preciso garantir a voz das pessoas. Os abusos devem ser coibidos judicialmente, caso a caso. Por outro lado, esses mesmos aplicativos que fazem esse tipo de coleta de informação e que trabalham os dados, possibilitando que sejam usados nesse sentido político, de envio de publicidade, para alteração de uma opinião, ou mesmo para aquele eleitor que ainda não tem claro quem que ele quer como presidente, como governador, para que aquele eleitor se convença daquilo, esses mesmos algoritmos são usados para enviar publicidade indesejada. Então, se você fala perto do seu celular ou se você faz alguma pesquisa de alguma coisa que você precisa na internet, repara, depois, todas as vezes que você for acessar um site, a propaganda ou a publicidade que vai vir ali para você é relativa à pesquisa do produto que você queria pesquisar ou adquirir. Com base nisso, nós entendemos que existe uma violação muito grande nesses dois institutos constitucionais. Tanto a liberdade de expressão, por um lado, como essa manifestação, como esse exercício de cidadania, quanto a privacidade, em relação à autonomia de cada qual de nós de escolher o que recebe ou não pela internet. No Brasil, nós temos 3 leis que tratam do assunto. Especificamente, em relação às questões digitais, tem o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados. Em relação às questões eleitorais e o uso daqueles bots, que é uma coisa que a gente vai ver especificamente nos outros textos que vão compor essa obra toda, existe a lei eleitoral. Alguns países estão estudando a possibilidade de um marco regulatório, de uma política pública para tentar combater ou tentar reverter ou minimizar os efeitos desses algoritmos.
O problema é que o algoritmo tem uma chave de acesso específica que normalmente a gente não conhece. A ela não é dada publicidade. O processo como o algoritmo também se dá seria o que a Europa, por exemplo, está pesquisando, a França está pesquisando, a transparência nessa estrutura de conhecimento dentro do próprio algoritmo, dessa receita. Mas talvez isso não seja suficiente para a gente conseguir administrar essas violações. O fato é que o assunto é muito novo e é preciso refletir sobre ele. Essa obra, especificamente, o capítulo em que eu trato dessas questões serve justamente para isso, para a gente fazer uma reflexão como cidadão e, se for o caso, buscar, pedir, exigir que sejam feitas políticas públicas, leis que regulem e que não violem nenhum princípio nem outro que são constitucionais, a liberdade de expressão e a privacidade.